Olá! Nesta semana, o tema da nossa entrevista aqui no programa OAB na TV será Direito Previdenciário. Vamos falar sobre as conquistas que a subseção teve nos últimos meses em relação ao direito previdenciário, assim como aconteceu com a criação de um canal exclusivo de atendimento ao advogado. A nossa entrevistada do dia é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção, doutora Fernanda Carrara. Além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara, você também pode acessar as entrevistas completas no nosso canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Neste ano de 2021, o formato do programa OAB na TV está um pouco diferente. Eu estou aqui no estúdio e o nossa entrevistada está ali, do outro lado da telinha, de forma remota, então, participando aqui do programa OAB na TV. E hoje a gente recebe a doutora Fernanda Carrara, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da subseção, que vai falar conosco sobre esses temas, então, relacionados ao direito previdenciário. Doutora Fernanda, obrigada por participar aqui conosco, pela gentileza de estar aqui conosco no programa OAB na TV. Luana, eu que agradeço pela oportunidade e agradeço ao programa OAB na TV. E a gente começa falando sobre a questão das demandas aqui da nossa região, né? A gente sabe que a Comissão de Direito Previdenciário ela é muito solicitada pela comunidade também. E a OAB é sempre acionada para buscar soluções, principalmente relacionadas ao sistema do INSS. Como que funciona esse contato entre a comissão, entre a subseção e o INSS? Acontece de uma forma tranquila? Sim. A OAB tem tido uma excelente relação junto ao INSS de Itajaí, onde hoje o gerente Rogério, sempre quando solicitado, ele responde aos questionamentos da Comissão de Previdenciário, bem como aos questionamentos do Dr. Renato. Uma parceria que vem crescendo a cada dia. Alguns advogados têm entrado em contato com a comissão sempre que possui qualquer dificuldade de protocolo, análise de pedidos, respostas de benefícios, e a partir de então, analisamos a melhor maneira de proceder e sempre que necessários, entramos em contato com o gerente Rogério, o qual nos deixa a par das alterações e até mesmo dos problemas que as agências vêm sofrendo, em virtude da pandemia, falta de funcionário e outros. Certo. E esse relacionamento positivo também acaba favorecendo, por exemplo, a criação de um diálogo, né? A OAB aqui de Itajaí, inclusive, ela é pioneira na criação de um canal de atendimento do advogado. Isso. No INSS, antes da pandemia, já havia um guichê do advogado, onde que os advogados pudessem utilizar suas distribuições, requerimentos de forma mais célere. Contudo, com a plataforma online, está havendo uma rapidez maior pelo advogado no protocolo e no cumprimento das exigências. O presidente da OAB, Dr. Renato, ele formalizou no início do corrente ano, ao gerente do INSS, a solicitação para uma implantação de uma sala na sede da OAB, para que oferecesse um atendimento exclusivo para os advogados. Certo. Também é uma iniciativa pioneira, né, que a gente tem aqui na nossa região, obedecendo alguns critérios já até mesmo nacionais, mas é mais uma iniciativa pioneira que tem surtido resultados, né? Isso. No entanto, o tal requerimento ele ainda encontra-se em análise, pois neste momento tem-se que maior dificuldade seria num deslocamento de um servidor do INSS até a sede da OAB. Mas acreditamos que logo teremos algum resultado positivo. Certo. Doutora, falou que já existia um atendimento antes, né, ao advogado, e agora, além desse contato, desse canal que foi criado, tem algum outro procedimento, tem alguma senha que o advogado precisa retirar, tem alguma senha que o cliente precisa retirar, nesse momento de pandemia especificamente? Sim. Antes, o advogado ou o próprio segurado, ele já se dirigia até o INSS para dar entrada nos requerimentos. Hoje, no próprio aplicativo, é possível gerar o código de acesso. Quando da realização do cadastro, possui algumas perguntas que muitos segurados não sabem responder quando do acesso.
Então, sempre importante, quando realizar o cadastro, ter em mãos a carteira de trabalho, pois podem haver perguntas como: qual foi o primeiro vínculo empregatício? Em qual empresa que o segurado já trabalhou? Né? Então, no portal do INSS, que está disponível na internet, o endereço é www.inss.gov.br, ele disponibiliza ao cidadão os diversos serviços online que dispensam o atendimento presencial, além das informações sobre os benefícios e serviços. Caso não consiga realizar o código de acesso por qualquer erro no cadastro, o advogado poderá também fazer o pedido de alteração de cadastro no próprio aplicativo. Caso haja qualquer demora, poderá ainda entrar em contato através do e-mail acordoab.jexblu@inss.gov.br. Ou também podem acessar o aplicativo ou mesmo ligar até na central de atendimento 135. Certo. A gente pode repetir o e-mail novamente, doutora, só para depois a gente colocar aqui também na tela, né, esse e-mail para que a população tenha acesso também? Esse e-mail aqui é um acordo entre a OAB e o INSS, que é o acordo oab.gexblu@inss.gov.br. É um canal entre o advogado e a agência? Exatamente. Perfeito. A gente tem a restrição de atendimento nesse momento de pandemia, né? A gente sabe, a doutora falou agora das ferramentas, a gente tem, além do aplicativo que vem passando por alterações também, né, para melhorar cada vez mais, e tem o 135, mas a gente também ainda ouve muitas dificuldades através desse contato do 135. Como presidente da comissão, vocês têm recebido também muitas reclamações ou o atendimento tem sido eficiente nesses formatos de atendimento hoje? Sim. A restrição tem dificuldade em muito, pois muitas vezes, por mais que a era online venha com tudo, nem sempre se tem a resposta desejada e com a mesma rapidez de que a forma presidencial. Muitos segurados estão tendo demora nos resultados, e muitas vezes essa demora vem de uma irregularização do próprio cadastro. Então, caso foi realizada a perícia e passaram-se 10 dias, o segurado poderá entrar em contato através do e-mail. Eu vou fornecer o e-mail agora, onde o segurado poderá encaminhar os documentos. Aquele e-mail que a gente citou anteriormente é quando o advogado quer entrar como é que se diz? Quer entrar em contato com o INSS para resolver. Quando o segurado quer entrar em contato com o INSS para tirar alguma dúvida ou regularizar o seu cadastro, ele pode entrar em contato no e-mail aps221-050@inss.gov.br. Também vamos deixar disponível aqui, né, na tela, porque é um e-mail um pouco mais complicado, tem alguns números ali também da agência, mas a gente deixa aqui disponível para quem quiser também. Outro fato, né, além desse atendimento, dessa restrição de atendimento presencial, a gente tem a relação de perícia médica, a perícia médica também é muito solicitada, né, quando a gente fala do INSS. Como que tem sido esse atendimento? Também tem sido online? Sim. A perícia médica ela pode ser presencial ou online. A perícia online, através de atestado médico, ela precisa, quando o segurado entrar no aplicativo e fazer o requerimento para a perícia online, ele precisa juntar o atestado médico e ao requerimento do auxílio-doença, que hoje seria o auxílio por incapacidade, por meio do site ou aplicativo do meu INSS. Se caso o benefício for concedido sem a realização da perícia e o segurado precisar de mais dias de afastamento, nesse caso não cabe pedido de prorrogação. O segurado deverá solicitar uma nova perícia. Lembrando que o período máximo de afastamento permitido para os benefícios concedidos sem a realização de perícia é de 90 dias. Já se a perícia for presencial, na hora e data marcada, será então necessário levar os documentos originais, a documentação médica e pessoal, e será realizada a perícia. No caso da perícia presencial, poderá ser requerido a prorrogação do benefício sempre antes da data do término do benefício.
Perfeito. Doutora Fernanda continua aqui conosco, a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, a gente também vai falar sobre a questão das perícias na justiça, como tem funcionado. A gente falou agora das perícias médicas, mas vamos saber no próximo bloco como que está funcionando então esse atendimento das perícias na área da justiça. A gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Neste bloco, a gente vai conversar com a doutora Fernanda Carrara, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da subseção, sobre a questão das perícias na Justiça. No outro bloco, a gente falou sobre as perícias médicas no INSS e agora a gente vai falar então sobre as perícias na Justiça. Como que elas estão ocorrendo, doutora? Então, as perícias na Justiça estão sendo realizadas, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Comum. Claro que devido à quantidade de processos, dependendo da vara em que os processos se encontram, tem uma maior celeridade ou menor. Certo. E como a Justiça tem se comportado nessa esfera? Tem aceito os pedidos? Como que tem sido? Sim. Quando o processo é instruído com todas as informações, laudos, prontuários médicos e atestados, o médico perito, constatando a doença ou incapacidade, tem deferido os benefícios. Certo. E também tudo de forma online? Não, as perícias judiciais elas estão sendo realizadas presencialmente. Certo. A gente falou sobre a questão, então, da justiça, né? E nesse momento de pandemia, a gente consegue pontuar as principais mudanças, por exemplo, para os beneficiários e também para os advogados, tanto né, na esfera judicial quanto nessa esfera do INSS? A gente consegue fazer um breve relato? Sim, com a pandemia houve muitas mudanças positivas no sentido de possibilitar cada vez mais o acesso online. No entanto, para alguns segurados, a tecnologia acaba prejudicando, vez que, infelizmente, nem todos possuem acesso à internet e muitas vezes não sabem fazer uso de um celular e nem mesmo de um computador. Entendo que todos aqueles que necessitam de perícias foram os mais afetados, porque muitas perícias elas foram canceladas devido à pandemia, pois uma hora o INSS abria e logo em seguida estava fechando. Além de que os médicos peritos tiveram que se afastar devido a estarem com Covid, em outros momentos eram servidores que estavam afastados, então acabou causando um prejuízo para aqueles que precisavam realizar a perícia, mas aparentemente está se normalizando. Importante ressaltar que, devido ao fecha e abre, principalmente logo no início da pandemia, onde o INSS permaneceu fechado, houve bastante segurados prejudicados, tanto que tivemos a determinação de prorrogação por 90 dias do pagamento dos benefícios previdenciados quando não houvesse condição de realizar a perícia presencial. Houve, então, esse entendimento, até mesmo de prorrogar o prazo? Sim. Certo. E falando em Covid, a doutora falou sobre afastamento né, por doença pela Covid, nesse momento de pandemia que a gente está, claro que é muito comum. E teve impacto também nessa área, por exemplo, para né, o usuário do INSS. Tem pessoas, a gente sabe, que têm sequelas graves, né? Como que tem sido o atendimento a essas pessoas com Covid que possuem sequelas? Sim. A Covid-19 mais que dobrou a concessão de auxílio-doença do INSS por doença respiratória. O trabalhador que permanece incapacitado para o trabalho devido às consequências da Covid-19 por mais de 15 dias, ele tem o direito a receber o benefício, desde que o motivo do impedimento ao exercício profissional seja aprovado, né, através de atestado médico e for confirmado pela perícia da Previdência Social. Muitas pessoas, elas estão ficando com sequelas. E caso a doença traga sequelas muito graves que impeçam ela de trabalhar, o segurado fará também jus à aposentadoria por incapacidade permanente. O benefício, ele é devido quando a incapacidade do trabalhador for permanente, ou seja, quando atestado por perícia que não existe um prazo certo para a recuperação desse segurado, podendo durar, digamos, até o final da vida dele. Então, se a Covid for contraída em decorrência do trabalho, ele também fará jus ao benefício acidentário.
E esse atendimento, ele está acontecendo, né, de uma forma facilitada também para os familiares ou até mesmo para a pessoa que está com esse problema? Sim, eles estão ingressando com processos administrativos, e daí se o cadastro está ok, se o cadastro estiver correto, a resposta do deferimento do indeferimento está vindo de forma mais célere. Doutora, em relação, a gente também, além desse fato da Covid, claro que a gente sempre acaba voltando a esse tema porque é o que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, mas existem outros temas relacionados ao direito previdenciário que ainda geram muitas dúvidas, ainda mais, né, com a reforma da Previdência, que ainda as pessoas não compreendem, né? Porque muitas mudanças foram propostas naquele momento da reforma da Previdência e um dos temas é em relação à aposentadoria por idade. Ainda existem muitas dúvidas por conta da reforma em relação à aposentadoria por idade? Antes da reforma, a idade para que o segurado pudesse pedir aposentadoria era de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres. Depois da reforma da Previdência, a idade estabelecida para as mulheres subiu para 62 anos e os homens se manteve 65 anos para requerer o benefício. As mulheres tiveram uma regra de transição, então. A regra de transição, ela estabelece o acréscimo de 6 meses a cada ano para as mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Então, 2020 foram 60 anos e 6 meses, 2021, 61 anos, ano que vem será 61 anos e 6 meses, e em 2023, então, será obrigatório ter 62 anos de idade. E além do fator idade, o segurado e segurada também eles precisam ter 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. São pontinhos, né, que vêm na legislação e que realmente confundem, né, porque não é certo, existe uma progressão agora também e as pessoas devem ficar sempre atentas também, né, porque antes, como a doutora falou, antes era geral, né, homens 65 e mulheres 60 e agora houve essa mudança, né. E a aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição também teve bastante alteração. Então, antes da reforma, era mais comum das aposentadorias, era a aposentadoria por tempo de contribuição. A vantagem era que o tempo não precisava ter o fator idade. Então, se o homem completasse 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos, eles podiam dar entrada no requerimento e teriam seus benefícios deferidos. Depois da reforma, em regra, a chamada aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta. E a partir da entrada em vigor da reforma, para se aposentar, é necessário que o segurado tenha, além do tempo de contribuição, a idade mínima para ter direito ao benefício. Mas temos, então, algumas regras de transição, como a aposentadoria por pontos, a idade progressiva, pedágio de 50%, pedágio de 100%. Então, cada segurado, ele deverá analisar em qual regra de transição melhor ele se encaixa e qual é a mais benéfica para o seu caso. E em relação à pensão por morte, também tivemos mudanças com a reforma? Sim. O benefício destinado aos dependentes, como cônjuge, companheiro, filhos, enteados, menores de 21 anos ou inválidos, desde que eles não tenham sido emancipados, eles terão direito a receber o benefício. O atendimento desse benefício ele será realizado à distância, não sendo necessário comparecimento presencial nas unidades do INSS, a não ser, claro, que quando solicitado para eventual comprovação. A duração desse benefício ela também é variável conforme a idade e o tipo de beneficiário. O que tivemos de maior mudança é que antes da reforma, o pensionista recebia 100% da aposentadoria do falecido ou 100% do valor que ele teria direito caso aposentado por invalidez. E para quem faleceu a partir de 13 de novembro de 2019, quando houve a alteração, se o segurado já era aposentado quando faleceu, a pensão por morte na reforma passa a ser de 50% do valor da aposentadoria, acrescido de 10% por dependente, chegando ao máximo de 100% da aposentadoria. Perfeito. Doutora Fernanda continua aqui conosco no programa OAB na TV. A gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai falar um pouquinho mais depois desses esclarecimentos que a doutora trouxe aqui para a gente. Depois a gente vai falar sobre o trabalho da Comissão de Direito Previdenciário, também ações estão previstas para os próximos meses e a gente vai falar um pouquinho sobre essa programação para 2021.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa OAB na TV desta semana. Nosso tema da entrevista é Direito Previdenciário. Nossa convidada é a presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da subseção de Itajaí, doutora Fernanda Carrara. E neste bloco a gente vai falar sobre a programação de eventos. Então, doutora Fernanda, a gente não tem uma programação ainda toda completa, até mesmo porque a gente está no momento de pandemia. A gente lembra que antes dessa pandemia, muitos eventos eram realizados ali na sede da subseção. Neste momento, é preciso intercalar com momentos online, né? E a gente tem, então, algumas atividades. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho para a gente sobre o que já está programado, então, para os próximos meses pela Comissão de Direito Previdenciário aqui da subseção. Isso. Devido à pandemia, não estão sendo, então, realizadas as atividades presenciais. No entanto, a comissão ela está se organizando para participar do congresso, que será realizado no mês de agosto, mês dos advogados, e estamos também com um pequeno grupo escrevendo artigos para publicação na revista da OAB também. E na próxima semana estaremos debatendo com todos os membros da comissão sobre o evento online que a comissão tem pretensão de realizar antes do mês de julho. E durante esse período todo em que há, então, essas reuniões telepresenciais, essa discussão, esse debate, também foi criado um grupo de WhatsApp para o compartilhamento ali de informações, também tirar dúvidas, né, dos colegas que têm algum problema, alguma demanda que também possam ser esclarecidas com o grupo, né? Isso, nós temos o grupo de WhatsApp dos membros, onde ali a gente acaba tirando dúvidas um do outro, né, colocando bastante a questão de o que saiu no jornal naquele dia, as novas leis, né? Mas também existe um grupo do WhatsApp do INSS, de todos os advogados que trabalham aqui na cidade de Itajaí, onde os advogados também postam informações, dúvidas, pedem laudos e dividem opiniões. É um grupo bem bacana que acaba tirando a dúvida do outro e coloca uma dúvida lá, e daí chega um cliente e conta a historinha do cliente para ver se algum colega já teve uma situação parecida. Bem interessante, bem bacana. Até porque o momento é atípico, né? É um novo momento que os advogados, que a comunidade, na verdade, está enfrentando também. É tudo muito novo, o online agora também, como a doutora falou lá no início, a gente não pode imaginar que todos têm acesso ao online. Então, o advogado acaba fazendo essa ponte, né, entre o cliente e essas esferas, tanto a Justiça quanto o INSS, e essas esferas que envolvem o direito previdenciário, né? Isso. Doutora, quem quiser fazer parte da comissão, o advogado que quiser fazer parte da comissão, como faz? Para se inscrever, precisa enviar algum e-mail, entre em contato na subseção? Isso, pode encaminhar e-mail ou entrar em contato com a subseção, no site da OAB também, tem o caminho ali, pode se inscrever, todos estão convidados e podem, e não, em outros momentos, em outros anos, tinha até o mês de março, abril para se inscrever. Agora não, está liberado. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato com a subseção e poderá participar. E é importante, né, ter essa participação dos advogados, porque é aquilo que a doutora explicou no início desse bloco. Existe esse compartilhamento, né, de experiências, né? O relato das histórias, das dificuldades que um cliente está tendo, compartilhando a história com o outro advogado. E assim há, na verdade, uma ajuda, né, entre os colegas. E por isso que é bacana ter a participação dos advogados nas comissões temáticas, né? Hoje são mais de 40 comissões temáticas aqui na subseção e o direito previdenciário sempre foi muito atuante, sempre muito chamado também para debater inúmeras questões, né? Isso. Doutora Fernanda, quero agradecer a sua participação aqui no programa OAB na TV e sempre estamos à disposição para esclarecer essas dúvidas, né, tão recorrentes da comunidade, viu? Eu agradeço novamente, Luana, pela oportunidade, gentileza sua, e aproveito também para agradecer ao OAB de Subseção Itajaí, em nome do Dr. Renato, e fico à disposição no que precisar. Obrigada, sucesso, bom trabalho.
E sempre que tiver novidades também, né, a gente vai trazer com certeza aqui no programa OAB na TV. E você já sabe que nós temos os nossos canais de comunicação da OAB Subseção Itajaí. Nós temos o nosso canal no YouTube, OAB Subseção Itajaí, o Facebook com o mesmo nome e o Instagram também. E eu sempre esqueço de falar que nós também temos o nosso LinkedIn, que é OAB Subseção Itajaí. Então você tem várias ferramentas de comunicação para entrar em contato também conosco e até mesmo sugerir entrevistas. Se você tem alguma dúvida sobre determinado tema, entre em contato conosco através desses canais, porque com certeza a gente vai ter o maior prazer de trazer essas entrevistas aqui no programa OAB na TV. Não esqueça, toda terça e quinta-feira, o programa OAB na TV está no ar, trazendo sempre entrevistas muito bacanas, esclarecedoras para você. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.